Então, pessoal, vamos lá continuar a nossa aula. Como eu estava explicando para vocês, vamos ver algumas características da arte rupestre, né? As características mais importantes. Já vimos aí que foi um movimento artístico pré-histórico, né? Muito antigo, muito antes de Cristo, e que possivelmente foi o primeiro movimento artístico no mundo, ok? Então, vamos ver agora algumas características da arte rupestre, tá bom? Depois vamos analisar algumas obras. Vou compartilhar com vocês aqui. Pronto. Principais características da arte rupestre. As pinturas rupestres apresentam características singulares, como as temáticas, técnicas e materiais empregados. Tipos de arte rupestre. Essas manifestações possuem algumas distinções, dividindo-se em gravuras rupestres e pinturas rupestres, ou seja, pessoal, as manifestações artísticas, elas são divididas, rupestre, tá? Elas são divididas em gravuras rupestres e pinturas rupestres, tá? Temos esses dois tipos de arte rupestre. A primeira consiste na aplicação de pigmentos sobre superfícies e a segunda é a gravação de desenhos feitos com fissuras nas rochas. Ou seja, as gravuras rupestres são fissuras feitas nas rochas, ou seja, desenhos modelando a rocha, tá? Por exemplo, você pega uma pedra e começa a furá-la até você formar o desenho, a moldura que você quer formar. Aqui temos um exemplo de uma gravura rupestre, localizada na Pedra do Ingá, na Paraíba, Brasil. Uma gravura rupestre. Então, como vocês estão vendo aí, eles iam como se fosse furando, modelando, né, a pedra até formar o desenho que eles queriam formar. Então, isso aí a gente chama de gravura rupestre, certo? A pintura, por sua vez, não necessita realizar fissuras, tá? Ela pode ser feita de forma a pinceladas ou até tinta mesmo, tá bom? Aqui temos um exemplo de uma pintura rupestre, tá? Não uma gravura, mas uma pintura, porque vemos aí que são feitas com tintas e não com furos ou com modelagem, mas sim com a pintura em si. Então temos esses dois tipos de arte rupestre: a gravura rupestre e a pintura rupestre. Ademais, é preciso salientar que o nome dado ao tipo de arte encontrado no interior das gravuras e cavernas recebe o nome de arte parietal, sendo, portanto, uma vertente da arte rupestre. Ou seja, a arte parietal é uma vertente, ou seja, uma subcategoria da arte rupestre, tá bom? A arte rupestre geralmente possui a técnica e a temática relacionadas com a caça e a vida cotidiana. Por vezes, ela apresenta motivos abstratos. Lembra aquilo que eu falei para vocês no início da aula? Normalmente, com a arte rupestre, os artistas eles queriam representar a vida cotidiana, como era a vida naquele período, né? A caça, a procura por comida, os rituais que eles tinham, que são indecifráveis hoje, os signos, as simbologias, tudo isso era representado através da arte rupestre. Uma das hipóteses mais aceitas é de que certas imagens possuíam cunho ritualístico ou mágico, no qual pintar seria um rito propiciatório para garantir o êxito do caçador. Em suma, acredita-se que as pinturas tinham uma representação ritualística, ou seja, era uma representação de um ritual realizado entre eles, um ritual de magia, religioso, de algum tipo de ritual deles, que eles tinham. Estavam lembrando que naquele tempo não existia exatamente as religiões ainda, né? Um tempo pré-histórico, né? Onde a gente vivia aquele período de homens da caverna, etc. Então, eram apenas rituais. Esses rituais, para eles, representavam o êxito na caça, ou seja, eles pintavam em forma de sorte para garantir que a caça fosse bem sucedida. Então, a pintura para eles
era como se fosse isso, era como se fosse um ritual que garantisse a caça, o sucesso da caça. Acredita-se que, tá, pessoal? Não é algo comprovado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui essas informações que são relevantes para vocês. Primeiro, a arte rupestre é dividida em gravura rupestre e pintura rupestre, tá bom? Onde a gravura, como vocês já sabem, é feita com modelando a rocha, o local, a superfície. E a pintura rupestre é apenas com tinta, né? Com algum tipo de pintura, tá bom? E como vocês já sabem, elas representavam rituais. Mas eu vou colocar essa informação aqui. Representavam rituais e pronto. Elas representavam rituais mágicos que garantiriam o sucesso da caça. Ou seja, eles caçavam, eles utilizavam a pintura como se fosse uma forma de ritual. Materiais utilizados na pintura rupestre. Quais eram os materiais que eram utilizados nesse tipo de pintura, tá bom? Os materiais utilizados na arte rupestre, pessoal, eram os pigmentos utilizados, são materiais facilmente encontrados na natureza, como argilas, minerais, carvão, ossos carbonizados e vegetais misturados aos aglutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento. Lembra que a gente teve uma aula sobre a origem da cor, as cores primárias, secundárias e terciárias? Então, as cores, como a gente já sabe, elas eram adquiridas de que forma, pessoal? Através de materiais e elementos da natureza, tá bom? As cores eram obtidas dessa forma. Não eram cores superficiais, artificiais que nós temos hoje, né? Que é um azul artificial, né? Não, eram cores que de fato vinham da natureza, tá bom? Por exemplo, o azul era obtido de um certo tipo de pedra, de elemento, etc. Então, aqui eles utilizavam argilas para pintar, possivelmente na cor branca, utilizavam minerais, carvão, possivelmente na cor preta, ossos carbonizados, ou seja, queimados, tá? E vegetais misturados aos aglutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento, ou seja, para dar mais intensidade à cor. Então, baseado nisso aqui, a gente pode perceber que eles utilizavam método específico de pintura, não eram pinturas como as nossas, tintas como as que nós temos, tá bom? Eram tintas diferentes, de origens diferentes, tá bom? Esses eram os materiais usados na pintura rupestre. Para esse fim, triturava-se os elementos sólidos e se adicionava clara de ovo, sangue, excrementos, principalmente de morcegos, gordura animal, bem como ceras e resinas vegetais. Ceras e resinas vegetais. Muito bem. Como era feito então, como eram obtidos esses elementos, como eram feitas as cores, eles trituravam os elementos sólidos, por exemplo, o carvão, os ossos, e colocavam clara de ovo, né? Clara de ovo. Também colocavam sangue e excrementos, restos de algumas coisas, né? Principalmente restos de morcegos, talvez porque eles comiam os morcegos, né? Gordura animal, tais como ceras e resinas vegetais, tá? Ou seja, pessoal, vários elementos eram adicionados ali no intuito de formar aquela coloração, tá bom? Eram adicionados vários elementos ali. Muito interessante isso aí, tá, gente? Como eram adquiridas as cores naquele período, tá bom? E aqui temos um pouco falando sobre as técnicas e temáticas da arte rupestre, que eu vou deixar para a próxima aula, porque nosso tempo aqui já se encerrou. Mas por hoje nós vimos aí um grande resumo sobre a arte rupestre, né? Vimos aí que são bem interessantes, especialmente pelo fato de serem pré-históricas, antes mesmo da vinda de Jesus Cristo. Representavam simbologias rituais e também eram como forma de garantir o sucesso da caça, né? Eles eram como o motivo da pintura, pelo que os cientistas acreditam, era para que pudesse garantir o sucesso da caça, tá bom? E claro, muitas coisas não vamos conseguir decifrar pelo fato de serem pinturas antigas,
tá? Onde não temos aí uma base para tentar distinguir o significado da mesma, considerando que são muito antigas. Naquele tempo não tinha as tecnologias que temos hoje, por isso torna-se mais difícil a interpretação e identificação dessas obras, tá? Mas não deixa de ser uma obra interessante, né, pessoal? Como a gente viu, apesar de todos esses aspectos, especialmente o fato de não ser identificável, mas ainda assim continuam sendo obras que usamos até hoje e que apreciamos, na verdade, até hoje, e que certamente conseguem passar alguma coisa para nós, né? Mas com uma análise mais profunda conseguiremos entender a origem de algumas e o que é que elas querem passar. Pessoal, então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado de estudar esse tipo de arte. E lembrando que vai ser o que vocês vão estudar para a prova de vocês de arte. A prova vai ser baseada na arte rupestre. Então, estudem o conteúdo, vejam mais características, se aprofundem mais para que vocês possam fazer a obra, né, artística, a produção artística de vocês e que saia coerente com a manifestação, tá bom? Então, foi isso. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem falar comigo, tá? No Class App, estou à disposição para responder qualquer dúvida de vocês. E, como eu sempre falo, pesquisem mais sobre o assunto, se aprofundem para que possam descobrir coisas ainda mais interessantes, porque a gente sabe que a arte rupestre, ela não se resume, não se baseia apenas nessas informações. Como na próxima aula vamos continuar falando um pouco mais ainda sobre algumas outras características. E vamos também analisar algumas obras da arte rupestre, tá? Tem outras obras que a gente precisa analisar para que a gente possa tirar mais conclusões e entender as características na prática dessa obra. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na próxima aula. Fui, pessoal. Tchau, até a próxima aula.